Podcast Direitos Iguais no ar. Que felicidade estar aqui mais uma vez, hein, doutora? Nossa, hoje também vai ser bom. Hoje também vai ser bom. Nossas convidadas, mas vamos aqui ao nosso roteiro. Podcast Direitos Iguais é um projeto da organização Amigos da Vida, com patrocínio, financiamento da Embaixada dos Países Baixos. Estamos no nosso 4º podcast. O nosso primeiro podcast foi Direito Previdenciário, já está aí disponível no canal. Nome social e retificação de nome e gênero, nosso 2º podcast. O 3º, adoção. Hoje a gente vai falar de união estável e casamento. Estamos preparadas? Preparadíssimas. Para fechar esse bloco de 5 podcasts, a gente ainda fala sobre direitos LGBTQIA+. Mas hoje contamos aqui mais uma vez com a presença da doutora advogada Ana Clara Herval, coordenadora do projeto Direito e Cidadania da ONG Amigos da Vida, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Liberdade de Gênero do IBDFAN-DF. Certinho? Certinho, Beth. Bom estar aqui de novo com vocês. Maravilha! Nossas convidadas, Paola Ludovici e Tati Marques. São servidoras públicas. Paola é brasiliense, Tati Marques, carioca. Isso. Já a gente pega vocês para saber que história boa é essa, tá? Eu sou Beth Bogé, ativista de direitos humanos. Sou Beth Bogé, ativista de direitos humanos e vou mediar esse podcast Direitos Iguais, tema união estável e casamento. E estou muito feliz. Afinal de contas, aqui na nossa cidade, Brasília, hoje, é a 4ª cidade com mais matrimônios entre pessoas LGBTQIA+. Ou seja, o amor nessa cidade flui, né? Flui, vence e vai continuar vencendo e quebrando todas essas barreiras, né? É o mais importante. Doutora, união estável e casamento. Qual é a melhor escolha? Então, complicado, né? Só quem tá vivendo relacionamento é que sabe. Mas vamos falar assim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de união estável e casamento nas relações homoafetivas, né? Certo. Então, o que a gente tem? Num primeiro momento, a gente tem a impossibilidade de realização desses vínculos conjugais. É como se a gente estava falando no podcast passado de configuração de família. Então, por muito tempo, não se entendeu como família a existência de uma relação entre duas pessoas do mesmo gênero, né? Que se relacionam ali de forma homoafetiva. Casais de lésbicas, casais de gays. Num segundo momento, a gente vem... O primeiro passo foi o reconhecimento, a possibilidade da união estável. E num terceiro tempo, a gente vem com a possibilidade de casamento. Tudo isso, eu já tenho falado isso aqui bastante, a gente não tem legislação ainda, sabe, Beth? O que a gente tem é uma construção dos tribunais, da jurisprudência e as normas administrativas. Hoje o casamento, a união estável é feita em cartório, e hoje o casamento também. A gente não tem ainda o reconhecimento religioso desse matrimônio, né? Então, muitas pessoas casam, quando a relação é heteroafetiva, no religioso com efeitos civis, né? Então, aquele casamento ele é válido para fins religiosos e para fins civis. No casamento homoafetivo, a gente ainda não tem isso por causa de uma impossibilidade da igreja, né? Da igreja não reconhecer esse tipo de vínculo. Mas casamentos hoje de relações homoafetivas são realizadas em cartórios mesmo, com efeitos civis, direito igual a de uma relação hétero, não tem diferença. E a escolha entre união estável e casamento, gente, casem. União estável é uma coisa um pouco difícil, diferente. Alguns direitos são iguais aos de casamento, outros não. Isso gera alguma confusão. No primeiro podcast a gente falou sobre o direito previdenciário. E no direito previdenciário há uma diferença entre união estável e casamento. O companheiro, quando a gente tem união estável, a gente chama de companheiro e companheira, né? Quando a gente tem um casamento, a gente chama de cônjuge. Quando a gente tem a união estável,
para o direito previdenciário, a gente precisa de mais provas para eventualmente uma pensão por morte, né? Quando a gente tem um casamento, basta juntar ali a certidão de casamento que está tudo certo. Direito adquirido, então. Os dois são, mas um é Sim. mais difícil de provar do que o outro, né? Sim. O INSS exige mais provas da relação de união estável, que seja uma relação pública, duradoura e com a intenção de constituir família. E aí, dentro do INSS, a gente tem uma regra de que são pelo menos 3 provas dessa relação. Uma mais antiga, uma do meio e uma que a gente chama de contemporânea, justamente para configurar esse lapso de tempo da união estável. Então, o negócio é casar. O negócio é casar. Ai, meu Deus. Casem, dica de advogado. Casem. Casem e não mudem nome. Dica da advogada. O negócio é casar. Agora. Casar e fazer festa. Casar e fazer festa. Gostei. Gostei, Tati. Isso mesmo. Inclusive, me convidem. E, doutora, a gente tem falado assim de muitos temas aqui, né? Como nome, como questionado gênero, sexo. E toda vez que a gente se depara, né, com as questões LGBTQIA+, a gente fica pensando, meu Deus, quanto tempo demorou para termos esse pensar, né, esse entendimento, e ainda o casamento LGBT sempre tem uma interpretação, né, do jurídico, porque efetivamente a gente não tem assim uma específico há uma fala para as pessoas homoafetivas, né? Então, isso ficou muito por conta do tanto que antes de 2013 não se casava, né? Pessoas do mesmo sexo. Que coisa isso, hein? É aquela... eu acho que tudo a gente tem que entender a história, né? Então, a gente mora num país, a gente vive num país, e isso permeou o mundo todo, né? Onde a religião foi muito forte, né? As coisas religiosas tiveram muito poder durante muito tempo. Como né? você falou agora, ainda no religioso, os casais homoafetivos não casam. Não casam, né? Eu não, assim, posso estar falando uma grande besteira porque não é uma coisa que eu estudo, que eu me aprofundo, né? Talvez algumas religiões permitam isso, mas eu acredito que no católico... Se for pro candomblé pode, se for pra Umbanda pode, deixa eu ver. Mas na religião católica, que é predominante, eu acho que ainda não pode. Eu tenho quase 100% de certeza disso. Então, 99,9%. Talvez algumas outras religiões mais progressistas reconheçam esse vínculo, esse tipo de vínculo matrimonial, mas assim, tudo é uma questão de história, né? Então a Igreja Católica teve muito poder durante muito tempo aqui no Brasil, né? E a gente tem os resquícios disso ainda, né? Qual que é a grande justificativa? É a questão reprodutiva. Nada mais do que isso, né? Então, não reconhecer uma relação homoafetiva está relacionada à questão reprodutiva. O que a gente sabe que hoje já não é, né? A gente tem casais héteros que não conseguem se reproduzir. Sim. E hoje a gente tem métodos... eu falo métodos contraceptivos, mas não é isso. A gente tem outros métodos de reprodução. Né? Então a gente tem a formação da família de outras maneiras. A gente tem a adoção, né? A gente tem casais, assim, um casal igual as meninas aqui, elas podem engravidar. Claro. Né? Existem métodos hoje que permitem que, se uma delas tiver o desejo de gestar, uma delas pode gestar. A mesma coisa quando a gente fala de homem trans. Sim. Né? O homem trans, ele também pode engravidar, e aí vai depender da relação que ele vive, né? Mas a gente tem hoje. Então, a reprodução não é mais um empecilho, né? Uma dificuldade para se reconhecer estes vínculos. Hoje a família, então, ela é do afeto. A família é afeto. Isso para o direito também. O direito briga, o direito de família briga justamente para reconhecer. Família é afeto, é responsabilidade, é respeito, e o direito está aí para lutar por isso. E dignidade, né, doutora? Dignidade. É o direito de existir. O direito como de existir. Como se auto-entende, como se auto-se declara, né? E constituição de família, porque constituir família também é um direito.
de toda pessoa humana, de né? toda pessoa humana. E também temos direito à festa. Com É certeza. isso mesmo, Tati? Com certeza. As meninas Ter são festa. casadas, Sim. passaram por união estável primeiro, depois converteram. Conta um pouco da história de vocês pra gente. Não, a gente pulou direto pro casamento mesmo, Olha, coisa casadas. boa. Casadas. Ai, Status solteira para status casado. Atualização perfeita. Exato. Mas conta como foi, como vocês se conheceram. Tati é carioca, chegou em Brasília como, Tati? Pois é. Acho que, na verdade, chegar em Brasília foi um acaso pra mim. Eu cheguei nova, adolescente ainda. Meu pai era militar. E aí, nessas viagens, eu parei em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, foi um encantamento puro, assim. Eu sabia que eu queria morar aqui. De repente, já era o destino estar numa das cidades que mais casam LGBT Certamente. do Brasil. Certamente. E aí, foi assim, aqui eu estudei, fiz faculdade. E, enfim, estava vivendo a vida. E a gente se conheceu. A gente fazia um tipo de atividade física juntas. Há um tempo já, então a gente já se conhecia e tinha a questão da gente trabalhar no mesmo lugar também, né? Sim. Então a gente às vezes trocava ideia, a gente trabalha no Ministério Público, eu sou analista processual, Paola é psicóloga jurídica do Ministério Público. Já é candanga, então, já é brasiliense, não, porque eu funcionária tempo pública, fitness, né? Aquela persona Apaixonada do- por Brasília. apaixonada É. por Brasília, bem... Sim, eu sou carioca de nascimento, mas candanga de alma e coração. Ai, coisa boa. Nossa cidade é linda. Nossa cidade merece. E aí? E aí, De repente, plim, 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 plim. a gente, enfim, se aproximou, especialmente na pandemia, a gente foi morar perto, né? E a gente Paola tinha o Mushu, eu tinha Mel, são nossos cachorrinhos, nossos filhos. E aí, durante a pandemia, a gente morou praticamente na mesma quadra, uma do lado da outra, e a gente passeava com os cachorrinhos juntas, e aí foi desenvolvendo uma amizade, assim, uma aproximação. Até que qual que é o telefone desse cachorrinho aí? O telefone já até tinha, porque aí a gente foi se tornando amiga mesmo, assim, né? Acho que a chavinha, ela foi virar no meio, assim, do tipo assim, então, gente boa, bonita, né, inteligente. Eu não tô entendendo por que só na amizade, Sim, entendeu? sim, Fiquei, sim. assim, meio confusa. Falei, acho que isso não é suficiente pra mim. Quero mais. Que legal. Aí, bom, aconteceu. Aconteceu. A gente, como toda candanga, a gente viajou pra Chapada. Olha, Pirinópolis. Esse foi um convite da Paola. Vamos ali na Chapada. Nem foi, você acredita? Podia até ter sido, mas nem foi. Então, eu vou te falar, Tati, você tá mais brasileira. Tô super, super brasileira. Enfim, aí a amizade foi se transformando em outra coisa, né? Legal. Na Chapada ainda não rolou nada, não. Eu dei uma fugidinha que eu tava muito assustada. Que mulher é essa chegando pra mim assim? Aquela coisa de foge do amor. De tanto que a gente apanha, e tem hora que você assusta, assim. Eita, mas aqui tá tudo certo. Pra onde a gente vai Tá aqui? tudo certo. E aí, pouco tempo depois a gente ficou. Legal. Um forrozinho, a gente ficou. E aí um mundo novo se abriu pra gente, né? Fantástico. A gente ficou juntas já, assim, e imediatamente a gente já entrou nessa relação, assim, era muito certo pra mim e pra ela. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Você me interrompe se precisar. Fique à vontade. Aí as se coisas joga. foram acontecendo naturalmente. Quando a gente morava, assim, na rua, assim, atravessava uma rua, tava no meu prédio. E aí, quando a gente via, tipo, tinha que levar a mala, porque eu passava uma semana na casa dela. Sim. E aí, tinha que levar a mala do cachorro. E aí, essa coisa era muito natural e era muito certo de que a gente queria estar juntas. Fantástico. E aí, no Réveillon, todo mundo falou, vocês vão acabar casando, acabar casando. Eu falei, então a gente vai casar mesmo, a gente vai casar. E aí a gente decidiu também, quando a gente viu, já tinha uma coisa que a gente sabia que ia acontecer e que a gente decidiu casar, né? Quem pediu?
Olha, é confuso. É um negócio meio confuso, assim. Porque é como ela falou, assim, foi tudo tão natural, assim. Perfeito. Depois que a gente ficou, a gente tava tranquila de estamos juntas, assim. Não teve... As pessoas falam, ai, mas quem pediu namoro também? Não, tipo, uma hora a gente já sabia que estávamos juntos, assim. A gente brinca que um dia a gente tava caminhando com os cachorros, sei que a Tati tava conversando comigo, não sei o que, eu só ouvi e falei assim, você sabe que você não tá mais solteira, né? Assim, só pra... Gente... Só pra ver se tá todo mundo aqui entendido. Sintoniza. E aí ela falou, sei. E aí, então, é isso, assim, a gente nunca precisou formalizar coisas desse sentido, a não ser o casamento, né? Assim. Sim. E a mesma coisa aconteceu com o casamento. Nesse ano novo, tipo, bem, a gente vai casar, não vai? Vai. Vamos, a gente vai casar. E vocês sendo mulheres bem informadas, estudadas, em algum momento passou, bom, vamos casar, porque o casamento é uma segurança, porque é um direito adquirido, é importante para a nossa relação, é uma proteção. Em que momento, assim, teve esse pensar junto de vocês duas, não por ser um casal LGBT, porque essa não tem essa diferenciação como pessoa humana, né? Uhum. Mas a importância de falar, bom, nós estamos casando também por isso. Uhum. Que momento foi isso? Em que hora a relação amadurece para esse sentido? Ou vocês trazem essa questão assim também por ser um casal LGBT? Como foi isso na relação de Pronto. vocês? Assim, feito, então, esse trajeto do encantamento e da certeza de que sim, queremos estar juntas, né? Nos vemos envelhecer juntas. Foi quando a gente foi realmente conversar sobre isso. Até de decidir se é união estável ou se é casamento, enfim. Aí a gente teve, sim, esse momento formal de decisões. Um, para saber quais eram as diferenças e por qual que a gente optaria. E outro, porque somos um casal de mulheres, assim, né? Eu acho que tem uma tendência, assim, talvez, dos casais héteros, de as pessoas cada vez mais desmistificarem um pouco a necessidade de um casamento, de um grande ato formal, de uma festa, inclusive, assim, muita gente hoje em dia não faz festa, mas... E estar caminhando, assim, eu não saberia dizer dados estatísticos, mas eu percebo, assim, que, tipo assim, as pessoas vão indo e falam assim, a união estável tá tudo bem, resolve, não sei o quê, e você tira esse lugar, porque vem de uma construção também do que é o feminino, de qual é o objetivo, o destino dessa mulher, então eu acho que até como uma forma de, talvez, um empoderamento ali, ou enfim, um caminho dessa constituição de direitos para a mulher, o casamento em si, no casal hétero, ele pesa no sentido de estar representando ali o patriarcado. E representa. Assim, representa, né? Porém, para a comunidade LGBT, ele vai num caminho ao contrário, né? Do tipo assim, a gente não tinha... Perfeita colocação. Né? A gente não tinha, e a possibilidade de ter, e a possibilidade de, né, conseguir esse direito é ao contrário. Era assim, eu inexistia, e reconhecer isso é realmente um ganho de direito, e a visibilidade, ela é importante, ela tem um impacto na família, Sim. tá? Assim, ela tem um impacto nos nossos amigos, assim, a gente... Total. LGBT, às vezes, quando você fala pra família e tudo, sempre há aquele lugar do, será que é uma fase? Será que esse aqui é realmente... Vai passar, né? Mas será que é com essa pessoa mesmo? Daqui a pouco, quem sabe? E o casamento dá esse lugar social, de estabilidade, disso, da pessoa entender que é uma família, que vai envelhecer, que tem algumas responsabilidades extras ali, que a gente não tá a passeio nessa relação, né? Assim, não tô dizendo que as outras não são, mas eu tô dizendo que esse impacto social mesmo, que tem as pessoas ao nosso redor e a nossa família, assim. Assim, pra gente teve um impacto simbólico mesmo. A gente, na verdade, a gente gosta muito de tirar sarro, e aí no início a Paula falou... Não, então se é pra gente casar, a gente vai casar mesmo, com festa e tudo, vamos vestir branco e vamos explodir o sistema por dentro. E a gente optou pelo casamento também por isso, porque é uma instituição que a gente tem direito ao casamento. Então, foi um dos motivos que a gente optou por essa escolha, assim. E teve um impacto mesmo emocional para todo mundo. A gente não tinha dimensão
de como seria isso, mas de reconhecimento familiar, de hoje como os nossos pais, eles já estavam num lugar de aceitação, já estava muito melhor do que quando a gente saiu do armário. Mas mesmo assim, teve um impacto muito grande. Isso, no meu casamento, minha mãe comentar, eu achava que um dia ainda era uma fase, mas agora eu tô vendo que ela tá feliz assim. Então, isso no dia do meu casamento, assim. E meus pais falavam com amigos e eles viam assim, tipo, nossa, você é amigo da Tati, tá todo mundo tão feliz aqui. Eu acho que fica muito na dimensão da imaginação deles. Então, eles verem ali pessoas comemorando, todo mundo ali desejando amor. Não tem como não contagiar. E essa era uma das razões que a gente decidiu também, né? De que o nosso casamento não fosse um ato só de celebração do nosso amor, isso também. Mas que o amor só faz sentido se ele transpassa o individual, se ele vai para a comunidade. Então era isso, a gente queria esse amor reverberando. E tanto no nosso casamento, Paola brinca que foi super democrático, tinha de tudo, de toda gente, de todo tipo. E tava todo mundo lá dançando e dançando junto. E é isso que a gente acredita, assim, nessa comunhão de todo mundo mesmo. Então, essa foi uma das... A gente brincava que até cota pra hétero a gente teve. Vocês explanarem, narrarem, assim, essa dimensão é incrível, né? Porque realmente acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Então, você mesmo, né, doutora? Assim, a gente já é uma incentivadora de casamento, né? Mas muito interessante essa dimensão que vocês colocaram aqui na mesa, porque da família, né? Entender, da família participar e ver que o que muitos casos que a gente escutou aqui olha, era importante a gente estar assim unidos juntos, porque na falta de uma ou da outra, que é natural da vida, não tem uma interferência, né, de ninguém em relação à pensão e em relação às sucessões, né, doutora? Sim. Isso é um ponto assim bastante importante nas relações homoafetivas, porque a gente percebe que a sociedade ainda acha no direito de interferir, né, se tiver a falta de um dos, né? A gente tem hoje aqui uma psicóloga, né? Então, é isso que as meninas estão falando, é muito real. A gente usa muito da psicologia e da medicina no direito justamente para adequar a norma ao que está surgindo na sociedade, né? Ao que está implodindo e etc. Então, essa questão da formalização, do evento, isso ainda tem um impacto muito grande na nossa sociedade, né? Então, a fala delas até me arrepiou, assim, porque realmente, né? A família, né? A nossa família, os nossos pais já vêm de uma outra geração, né? Que eles já têm uma resistência maior com isso. Então, eles olharem aquilo acontecendo... É como se fosse uma coisa mais confortável, sabe? Assim. Então, a partir do momento que a gente tem uma celebração, se aproxima daquilo que eles entendiam sobre o relacionamento hétero. Então, é uma zona de conforto para as pessoas, né? Então, eles estão ali na celebração, vendo na festa, vendo todo mundo feliz, vendo as duas felizes, vendo essa energia contagiando outros casais, outras pessoas. Então, isso é muito importante mesmo. Isso faz, né? Faz realmente uma diferença, né? Sim. E aí, o que eu queria perguntar para vocês é assim, só para a gente, aqui uma roda de conversa, vocês foram ao cartório e fizeram o casamento no cartório, certo? Uhum. Aí, no dia do casamento, teve da festa, né? Do casamento, não, da festa, teve um celebrante, uma celebrante, ou foi o próprio oficial do cartório que esteve lá e celebrou? Como foi isso pra gente? Você perguntou agora, mas enquanto você falava, eu estava até pensando nisso, assim. De todo esse processo também, que não é um processo fácil, você fica sempre meio assim, com medo, como que a família vai reagir. Tanto que a gente pensou muito e a gente decidiu desde o início fazer a celebração formal do civil separada da festa, né?
Então, e que eu ia até falar que a gente não queria incentivar ninguém a entrar na indústria do casamento, que casamento é para todo mundo. Se você for no cartório, você pode fazer uma coisa simples, que também vai ter esse valor do ritual, né? Sim. E a gente foi ao cartório, nos habilitamos, e aí a juíza de paz, a gente marcou um dia num café, a juíza de paz foi e celebrou o casamento civil, antes da nossa festa de casamento tradicional. Estavam os nossos pais, nossos familiares mais próximos, a gente estava nervosa, assim, e para eles As já madrinhas. foi, as madrinhas, e para eles já foi um processo, assim, já foi um primeiro passo, e pra gente também. Então, a gente fez esse reconhecimento no cartório, né? Nos casamos no cartório. E aí, a nossa celebração, uma festa, aconteceu depois. E aí, a gente também, na festa, fez uma cerimônia, né? Nossas madrinhas falaram, fizeram ali o muito bênção. bonito aquele Muito bonito, Foi muito Sim. especial, assim. E aí, teve aquilo. Teve cortejo, teve pai entrando, teve mãe Ai, que chorando. lindo. Teve direito a tudo. Teve direito a tudo. E aí, um Tudo. celebrante. E um celebrante. Sempre amigas, assim. A gente Aham, teve uma sim. celebrante que é uma amiga nossa, que ela meio que conduziu um pouco, e essas duas madrinhas, que uma representava quem, enfim, são duas amigas já nossas, assim, né? Mas uma representava, talvez, quem viveu a minha história, né? Mais próxima a mim, e uma pessoa que viveu a história dela. Então, que assim, são amigas nossas hoje em dia, mas uma veio de mim, outra veio dela. E aí elas fizeram essa fala, né? Pra todo mundo. E a gente, esse momento da cerimônia, do cortejo, a gente queria mesmo. É esse lugar que você falou, assim, de identificar talvez esse lugar que é comum, que é familiar, né? Isso. Então, assim, pra todo mundo que estava ali. E quando você estava falando, eu pensei, assim, que teve um momento também, a gente teve toda a cerimônia e tudo, mas teve um momento, enfim, da gente parar a cerimônia. A gente mandou várias mensagens antes, dando o tom da cerimônia, falando isso, assim, olha, vai ser democrático, tem cota para todo mundo. Então, assim, vão sabendo que tem gente de todo tipo, tipo. possível, assim. Para todo mundo chegar com esse coração aberto mesmo, de estar ali para celebrar essa união homoafetiva. E teve um momento, assim, é importante, né? A gente estava conversando um pouco antes, assim, esse lugar da luta e tudo, mas a gente estava também cavando ali uma cerimônia em um local de abertura. Então, a gente chegou a falar para as pessoas assim, olha, a gente sabe que para muitas pessoas é a primeira vez que vocês estão vendo isso, que vocês não têm contato muitas vezes com isso, e tá tudo bem estranhar, assim, Sim. sabe? De você acolher também, assim, tá tudo bem estranhar, tá tudo bem não saber muito bem o que falar, tá tudo bem. É pedagógico ainda, O né? importante é que vocês estejam aqui, coração aberto, recebendo a gente e transbordando esse amor, assim, né? Porque às vezes a gente também fica com raiva e tá tudo bem a gente ficar com raiva também das pessoas não entenderem ou não aceitarem, não sei o quê. Mas talvez a gente também falar assim, sabe? Respirar e falar, ó, tá tudo bem o outro estranhar, tá tudo bem eu sentir também raiva quando você estranha. E vamos lá passar por isso juntos, assim, né? Porque a gente precisa das pessoas. A gente não vai pra nenhum lugar na vida se for sozinho. A gente vai com todo Verdade, mundo. Com a Verdade. família, Com principalmente. a família, né? com os amigos, né? A gente vive em sociedade e a gente não gosta de ficar sozinho, né? A luta LGBT, a luta negra, né? Até mesmo a luta das mulheres, querendo ou não ter um espaço de dor, né? Que às vezes a gente teve aqui na mesa um dia, né? Mulheres trans, travestis, e a gente vê quanto é sofrido ainda, e a maioria adota ainda uma posição muito reativa, né? Justamente por causa dessa questão da sociedade, né? De aceitação, mas o que elas falaram pra gente, né, Beth, foi que assim, a gente entende que para algumas pessoas é muito difícil. E às vezes você se colocar nesse lugar, né, a gente perguntou dos pronomes, como que você quer ser chamado? Sim, a pessoa já vê que tem um esforço, né, que você está se esforçando, não é uma coisa que você está atropelando e passando por cima, né? Não, eu posso errar, né? A gente está aqui, a gente está aprendendo muito, né, Beth? E a gente vai errar também, né? E aí a pessoa vem e fala, olha, mas vocês estão se esforçando, a gente está proporcionando um espaço. Isso faz muita diferença, né? Assim, igual você falou, a gente pediu para as pessoas, já cheguem de coração aberto, a gente avisou, né? Vai ter cotas, vai ter todo mundo, tudo quanto é jeito. Vem para celebrar o amor, a existência, a possibilidade e a existência
desse Sim, tipo de todo sim. mundo, né? Das pessoas. E sobre esse espaço, assim, de ter esse espaço e as pessoas estarem vendo isso e dos impactos, a gente teve alguns casais gays, assim, depois, que vieram falar com a gente, eu tô repensando minha relação, pra onde tá indo, o que que eu quero. Não só gays, né? Héteros também estão hétero. repensando aqui a minha relação. Não, tá certo, tá certo. Mas é porque chamou muita atenção e de amigos que já têm uma união estável, de fato eles têm uma união estável, mas que não tem nenhum tipo de formalização. E aí a gente até chegou a conversar quando a gente teve a oportunidade de falar, não, você tem que pelo menos formalizar a união estável, porque isso já te garante direitos, de, por exemplo, um ter ficado doente e o outro quase que não entrou no hospital, porque não tinha isso formalizado, assim, e é importante porque te garante direitos no dia a dia. É isso que eu ia E perguntar como as pra pessoas, vocês. isso abriu também, existia esse espaço, abriu um espaço para que os nossos amigos refletissem às vezes, né? Se um quer casar, o outro união estável, aí é uma questão pessoal, né? Eles precisam se informar e decidir o que eles querem, mas que eles podem se proteger já, né? Você vai no cartório, faz o contrato de união estável e isso já te garante plano de saúde do companheiro, né? Isso faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Vocês terem apresentado essa possibilidade com muito amor, isso muda, né, a compreensão das pessoas. Diríamos que não que seja mais fácil, mas é um lugar que você atinge com uma porta mais aberta para esse entendimento. E fantástico isso. Depois do casamento, o que você entendeu desses direitos avançaram? O que avançou na vida de vocês em relação aos direitos adquiridos? Plano de saúde, né, que você falou. Eu acho que isso, no nosso, a gente acaba trabalhando no mesmo órgão, então o nosso plano de saúde não impacta em si. Mas acho que isso mesmo que a Tati falou, assim, né? Eu fiz uma cirurgia, por exemplo, então você não tem muito o que pensar sobre quem tá lá, se vai aceitar ou não, né? Assim, uma coisa é a gente ter dado esse tom no nosso casamento e as pessoas serem convidadas pela gente, mas aí fora a gente precisa, às vezes, dessa formalização para, enfim, independer do que a pessoa acha ou deixa de achar, entendeu? Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia ou se acontece um acidente, né, gente? É porque às vezes a gente também fica nesse lugar do amor e isso é só uma celebração de amor. E não é. É esse negócio do lugar dos direitos e coisas inusitadas que a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode sair daqui hoje e, um acidente, morrer, assim. Eu falo muito tranquilamente sobre isso, sabe, gente, assim. E a gente conversava muito tranquilamente sobre isso, tipo assim, a gente não sabe. E se amanhã acontecer alguma coisa, assim, como que a gente vai se resguardar? Como que a gente resguarda isso para direito sucessório, se for o caso? Ou se você tá num acidente e eu tenho que correr para um hospital e eu vou entrar dizendo assim, eu sou esposa dela, entendeu? Assim, então, dá licença. Então, acho que são esses impactos. Talvez no dia a dia a gente não veja muito... mas eu me lembrei até de uma coisa específica. Mas aí eu acho que tem a ver, talvez, mais em relação a mulheres, especificamente, assim. Alguns anos atrás, eu lembro que eu estava numa reunião no meu trabalho e eu dando minha opinião, falando alguma coisa que talvez não fosse, enfim, de comum acordo com todo mundo. E aí a pessoa me falou duas coisas. Falou assim, nossa, mas você é novinha, você já é casada? E aí eu lembro que aquilo, eu falei assim, olha, que a minha opinião não muda nesse assunto específico, se eu sou nova ou se eu sou velha, assim, eu tô defendendo uma coisa muito clara, assim. Técnica, né? Exatamente, inclusive, né, e a segunda coisa é que se eu sou casada ou não sou casada, é irrelevante nessa conversa, mas você vê como isso impacta também socialmente, assim, do tipo, como a mulher normalmente tá aí sendo subjetivada pra ter o casamento como destino, de alguma forma, o como isso impactava também, por exemplo, no trabalho do tipo assim, vamos ver se ela já é casada, vivida, né, assim, ela já casou, não casou? Tem experiência ou não tem, né? Tem maturidade para estar vivendo isso. A dimensão, ela, né, vai te apresentando em vários lugares, né, a importância desse direito adquirido, não que, como você falou, né, não que isso vá definir, né, mas de algum
É uma boa carteirada, né? Status, né? É impressionante como vira status, Vira assim. status, é O que é problemático, mas, Sim, enfim, é o que é, assim. sim. E eu acho, Beth, assim, da sua pergunta, o que me toca, eu penso que, assim, a gente é privilegiada, assim, a gente tem um trabalho que sempre foi tranquilo pra gente, então a gente não passou por uma situação ainda que efetiva de ter direito cerceado e precisar comprovar, assim, não aconteceu com a gente ainda. Mas o que me toca, assim, é mais a dimensão pessoal mesmo, numa questão de empoderamento, de tipo, não, eu sou casado, essa relação é reconhecida pelo Estado, Sim. sabe? Isso te dá um empoderamento emocional mesmo. Eu acho que como eu me sinto hoje, como eu falo hoje minha esposa, é diferente. É diferente, você se apropria, assim, do que é seu. Tipo, não, eu não sou menos que ninguém. Então, eu acho que isso, pra mim, foi muito impactante. Até no processo do casar-se mesmo, da celebração da cerimônia. Eu não sei se há Uma 10 travessia, anos... né? É uma travessia emocional, financeira. Então, essa festa... Mas assim, Essa há 10 festa- anos atrás, eu não sei se eu daria conta de bancar socialmente, assim, entrar ali e falar assim, sim, minha esposa, tô entrando com ela aqui no meu casamento. Não sei se eu daria conta. Então, é um empoderamento mesmo, de você com você mesmo, de você se aceitar. Então, te atravessa, assim, no seu processo pessoal. E... sobre questões de direitos adquiridos, uma coisa que a doutora falou, e aí eu estava aqui querendo colocar também, como é importante, assim, todo esse histórico. Eu tive uma outra relação, há muito tempo atrás, a união estável ainda não era nem reconhecida. E eu lembro que, na época, eu tive que fazer um testamento, porque eu pensei, cara, se acontece alguma coisa comigo, a gente vai, enfim, se dar mal aqui. Eu tive que fazer um testamento, colocando a pessoa como minha herdeira, porque nem a união estável era reconhecida. Então, é muito legal, assim, a gente ter chegado onde a gente chegou hoje e ver toda essa evolução social, assim. Legal. Então, quem tem uma união estável de fato, vai no cartório, regulamenta, porque isso é importante. E é importante para o seu processo emocional também. Quem quiser casar, casa. Para o mundo jurídico, é interessante a gente ter esses pontos, né? Porque, igual foi falado aqui, as relações têm entrado numa fluidez que é assim, as pessoas estão ficando, aí elas engatam num relacionamento mais sério. Ainda não teve pedido, porque agora já saiu de moda, né? Ninguém mais pede, ninguém namora. Então, você não tem essa passagem. Aí, quando você vê, você tá morando com a pessoa. Porque isso acontece muito, assim, né? Você pode morar 3 meses ou pode passar o resto da vida. Mas as relações, elas estão mais fluídas nesse sentido de que estão percorrendo caminhos sem uma formalização. Então, assim, a gente tem hoje, e isso é um instituto muito pouco conhecido, que é o contrato de namoro. Então, se você vive até no mesmo teto, você mora no mesmo lugar, mas vocês são namorados, não tem intenção de constituir família ainda, isso é um próximo passo da relação, que a relação ainda não está madura para tanto. A gente aconselha, a gente do direito, faça um contrato de namoro. Faça mesmo, registre ele num cartório. Você pode fazer ele público, indo ao cartório e fazendo um documento público, ou você pode fazer ele ali entre vocês, acertar as cláusulas do relacionamento, se vai ter Mas eu acho que só exclusividade ou isso, não. né? Mas sabe por que a gente pensa? Porque a gente lida com situações muito difíceis. Vamos supor, a pessoa é casada, Sim. tá? Ela não pode viver uma união estável com outra pessoa. Isso gera umas consequências muito difíceis para o direito reparar, entendeu? Até porque muita gente, às vezes, separa e não divorcia. Então, tá lá no papel casado, vivendo uma união estável com a outra pessoa, e aquela outra pessoa, que é a pessoa que tem direito, não consegue entrar, não consegue ter os seus direitos garantidos. Às vezes, é uma discussão judicial muito grande, toda discussão judicial é desgastante. Então, assim,
é necessário cada vez mais, até por causa da tecnologia, isso a tecnologia trouxe demais pra gente, a necessidade dessas formalizações. O contrato de namoro é uma coisa muito estranha. E sempre quando a gente fala isso, as pessoas... Parece assim, que tira o romantismo, né? Contrato, Como assim? né? Tudo é bem material. Meu pai fala muito isso. Você só pensa nos bens materiais. Eu falei, sim, porque eu trabalho com isso, né? Porque ninguém me procura por causa do amor. Todo mundo me procura na hora de resolver Entenderam, né? um problema que envolve dinheiro, que envolve bem, né? Às vezes... Sim. E assim, então, vive um relacionamento que não tá maduro o suficiente para ser uma união estável, um casamento, mas já tá morando junto, já tá aí há 10, 15 anos juntos, faça um contrato de namoro, sabe? Ah, vamos dar o próximo passo, mas ainda não estamos maduros para o casamento, faça uma união estável. Uau. Depois peça a conversão desta união estável em casamento. Então, assim, a formalização para o direito, ela é importante. E as meninas estão colocando aqui, para o pessoal, para o psicológico, isso também é. A gente, como seres humanos, a gente precisa desses ritos de passagem, assim. Sim. Até para o amadurecimento da relação, eu acho que esses ritos são importantes, né? Mas certamente, assim, quando a gente se depara com os dados dos casamentos héteros, eles estarem em dados do cartório, com maior número de divórcio, e a comunidade LGBT avançando no número de casamento a cada ano maior, né? Você vê que no primeiro ano, em 2013, tiveram 8 casamentos. Hoje a gente tem aqui um dado do cartório que passa dos 5.000, entendeu? Então, enquanto essa fala sua foi muito pontual, né, em falar que a linha das uniões homoafetivas, elas estão avançando para o casamento, enquanto as héteros estão sendo dissolvidas, né? Então, assim, realmente, né, pensar nesse afeto, no lugar dessa mulher, né, na relação hétero, nessa valorização, porque realmente... esse patriarcado, como era estabelecido o casamento, né? Que era o homem e a mulher, na condição da mulher, Submissa. receber o nome do homem, né? Uhum. Então, assim, realmente tem aí um histórico, uma linha histórica bastante avançada, né? Que avançou, e nisso a gente realmente precisa comemorar. Mas os dados também, de que é pessoal, mas também tá lá no cartório que foi feito o casamento homoafetivo e tudo isso também traz toda uma visibilidade pra gente olhar com carinho, né? Não gosto dessa expressão nova família, porque sempre existiu. Uhum. Mas as famílias, elas precisam ser entendidas, né, na sua Constituição como... Não, temos uma direito. família aqui multiespécies, na verdade, né? Porque os Tem filhos dois são cachorros. cachorrinhos. Isso já é reconhecido pelo direito também. Então, assim, família é isso. Então, a gente tem uma família multiespécie hoje. Verdade. Eu acho que é importante isso que você falou, Beth, porque assim, a gente às vezes pensa que símbolos são estanques e eles dependem da vivência que você traz, assim. Então, o casamento para um casal sexual é uma coisa, o casamento para o casal homoafetivo é outra, né? Então, assim, os símbolos não são estanques. Você vai falar sobre cabelo numa comunidade negra, é uma coisa. Você vai falar sobre cabelo numa comunidade branca, é outra coisa. E a gente precisa estar sensível a isso, né? É sensível a essa multiplicidade de significados mesmo, e o que eles vão representar, né? E por mais que vocês sejam essas mulheres privilegiadas, estabilizadas financeiramente, enfim, vocês trazem um dado, né? O casamento de vocês estarem formalizados, isso sim traz um dado que favorece toda uma sociedade, né? Que está à procura, né, de casais que nem têm esse recurso para fazer o casamento no cartório ali, que nem estou falando de festa, né? Mas assim, aquele valor ali. Então, hoje a gente tem os casamentos sociais, né? Tem que ter casamentos sociais também para a comunidade LGBT. Com Né? certeza. Então, quando vocês casam no cartório, sendo mulheres privilegiadas, decididas a formalizar essa união, no mais... que o casamento é o mais forte, né? É o mais representativo, né? É o
superior, né? O suprassumo das é um supra-sumo. relações. É que quem casou, tinha união estável, casou, né? Ele é o top. Então, assim, esse dado, mesmo vocês sendo mulheres privilegiadas e tudo, vocês beneficiam todo uma luta, né? Não só de mulheres, né? Mas da comunidade, inclusive de mulheres também héteros, né? Porque também querem sair desse lugar do patriarcado, entendeu? Que é essa família do afeto. Não é mais essa família da mulher submissa a botar o nome do homem, ou, enfim, até a maternidade, né? A licença maternidade, e o homem ter só lá os 7 dias e ficar. Então, são várias, é um desdobramento que vocês participam disso. É importante vocês entenderem que vocês participam desse desdobramento de uma luta que a gente está falando que é muito mais ampla. São os direitos das mulheres trans, os direitos dos binários, né? Não a gente teve binários. aqui Não binários, né? Então, e trazer vocês para dar essa importância, né? Na instituição da família é extremamente louvável, sabe? A gente fazer um podcast com esse nível de relação amorosa, afetiva, que mobilizou toda a família para entender o que estava acontecendo, né? E, de alguma maneira, vocês entenderem também que é um lugar de visibilidade, tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer passar, né? Então, eu dou, assim, super parabéns, né? E entender que vocês estão na luta mesmo sendo privilegiadas e tal, estabilizadas com os filhos cachorrinhos, né? Tudo isso são dados, tudo isso são números, tudo isso que precisam ser aumentados. A Parada Gay com 4 milhões de pessoas em São Paulo esse ano, falando de políticas públicas, entendeu? Tem ali pessoas de todas as classes sociais, é um evento que está no mesmo hall de grandeza do Carnaval e da Fórmula 1 na cidade de São Paulo. E quanto tempo tem? A Parada Gay veio acontecer muito, né, depois desses 2 eventos, né? Então, assim, é algo muito grande, assim, e a sociedade hoje está nesse lugar, né? A gente tem falado no podcast de gênero, né? Você não precisa mais mudar seu corpo para as pessoas te chamarem do jeito que você quer, reconhecer você como do jeito que você é, do né? jeito que você é, né? Então, são lutas que precisam ainda avançar. E também né, isso aí a doutora vai falar melhor do que eu, para o Estado é importante esses números estarem apresentados. Sim. Né? Porque eles realmente são base para que chegue lá no nosso Congresso Conservador e fale, não dá mais. Não dá mais. Olha aqui. Entendeu? Sabe o que você me lembrou? Um debate que a gente teve sobre o casamento civil. A gente foi em alguns, assim, por incrível que pareça, quando a gente resolveu casar, a gente teve alguns casamentos homoafetivos que a gente foi. E da fala, né, do juiz ou da juíza de paz, como ele ainda mantém a questão do homem e mulher, não é? Como Sim. era, amor? A gente foi num casamento e aí a juíza de paz bastante conservadora. E aí ela virou e falou que tinham muitos juízes agora que estavam moderninhos, mas que estavam infringindo a lei quando não falavam, eu os declaro marido e mulher. Então, por isso que eu vou falar marido e mulher aqui. Nossa. De uma interpretação absolutamente inconstitucional, né? Arcaica. Porque a nossa juíza de paz, por exemplo, não falou isso. Enfim, muitos não falam. Declaro casadas. Ponto. Não precisa mais de... Mas tá lá escrito, né? Tá assim, a letra da lei é essa. Assim. Sim. E como talvez a gente precise também mudar aí, né, dentro desse lugar, para que, enfim, a gente não precise passar por situações dessas. A gente não passou, mas amigas nossas passaram, por exemplo. Pois No dia da celebração do casamento delas. E isso que você falou, ter números para mostrar, o número te mostra concretamente a briga, né? Olha aqui, por que não mudou a lei ainda? É só tirar 2 palavras e botar uma, declaro casados. Por que não mudaram essa lei de registros ainda? Não faz sentido. É o conservadorismo mesmo. É uma resistência que a gente tem no Congresso Nacional, né? Não,
a lei de registros, o Código Civil. Ele reconhece a união estável, mas quando você vai lá na parte de casamento e união estável, é o vínculo entre homem e mulher, ainda está lá na lei, né? Então, é uma construção mesmo dos tribunais frente a essa mudança Porque, assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito é que o fato social ele acontece antes da mudança da norma, né? Então, não tem como o direito existir de forma preventiva, sabe? Ele surge, assim, a partir do movimento social, das mudanças da sociedade, isso em todos os ramos do direito, né? Então, assim, o movimento gay, o movimento lésbico, agora a gente tem surgindo com mais força, né, o movimento trans e travesti, é um movimento recente, de tamanho, né, mas que tem ganhado muita força. A gente tem Sendo registrado que é por conta de violências, né? Por que ele conta de não violência, aparecia. Isso. Não, é uma questão de invisibilidade mesmo, de tentar invisibilizar a todo tempo. A gente discutiu aqui questão de nome. Gente, nome é a primeira coisa que a gente ganha quando a gente está na barriga, sabe? A gente está lá, a gente nem respirou, a gente já tem um nome. Então, negar um nome a essas pessoas, né, o nome que elas se identificam, é invisibilizá-las, né? E a luta foi uma violência. A luta foi o tempo todo desse jeito, né? Mas foi ganhando mais espaço. Primeiro com o movimento gay, né? Eu vejo assim que o movimento lésbico ainda é menor, porque ainda sofre uma repressão dessa questão de homens, né? De gênero. Então de gênero, de homens e mulheres. E agora de 2 anos, 3 anos para cá é que vem a ascensão esse movimento trans e travesti, né? Então, essa luta, essa busca... Com algumas representatividades que nas últimas de volume, eleições também, né? A volume, gente tem aí no Congresso, né? A Érica Hilton e a Duda Salabeste. Então, isso é muito e acho que é uma fala da Duda, né? Não É. existe mais Congresso sem a gente. E não pode existir mesmo. Porque Agora, eles no estão todo, pra assim, eu representar. percebo que o movimento, a comunidade LGBTQIA+, em relação a direitos, ela é a mais afirmativa, assim, eu percebo, sabe, que não deixou passar. Logo começou, claro, não começou, não falo de agora, mas são sempre afirmativos, assim, foram mesmo para a luta e não se deu por vencido em momento nenhum, né? Como todos os outros, mas eu digo assim, avançou com mais rapidez, né? As conquistas. Eu acho que a luta negra... Assim, e a gente acaba, pela comunidade LGBT, trazendo junto, né, para a discussão, para essa força, outras causas, né? Mas eu acho que é uma coisa dos movimentos sociais, né? A gente acaba abarcando, tentando trazer todo mundo, né? Assim, não existe uma luta de das mulheres, sem falar dos relacionamentos lésbicos, sem falar das mulheres trans, né? Eu acho que isso não existe mais, né? O movimento gay, ele surge, e aí é uma grande dificuldade de toda a questão LGBTQIA+, mais que a questão da sexualidade, né? Porque não é só uma questão de sexualidade homoafetiva. É uma questão de sexualidade heteroafetiva, que não se fala. Né? Conversar sobre sexualidade ainda é um tabu. A gente está em pleno século XXI, ano 2023, e a gente tem pais que não conversam com os filhos. E aí entra questão de gênero, questão de sexualidade, questão de educação STs. sexual. Exatamente. Então, é por isso que é importante a gente ter isso, principalmente nas escolas, né? Porque a gente é criança. É claro que a criança passa por um processo de construção de personalidade, né? De ser quem se é. Mas existem crianças trans. Existem crianças lésbicas, né? Existem crianças gays. E ninguém vira uma chavinha um dia e fala, agora eu sou isso. Não, a pessoa sempre foi. E a gente precisa desse espaço, sabe, de construção lá na infância, de aceitar, de essa criança ver,
né, visualizar essas outras existências. Eu falo, cara, isso é fantástico, assim. É o grande ponto das escolas, né? A gente tem minha filha, por exemplo, eu sou mãe solo. E aí ela já discute na escola, porque já tem amigas perguntando, cadê o seu pai? Entendeu? Então, ter este ambiente onde a gente se mostra, né? Eu não sei se vocês têm vontade de ter filhos, mas eventualmente se tiverem, chegar na escola e ter lá, sabe? Dia da família, né? Dia da família. A escola da minha filha, uma das coisas que eu escolhi foi isso. Não tem dia dos pais, não tem dia das mães, é o dia da família. Mas vocês chegarem lá como um casal, como eu sou mãe e eu sou mãe também. Entendeu? E a sua filha, ou o seu filho, ser um ponto de que eles vão debater isso na escola. Sabe? Eles vão levar isso para a escola. E as outras crianças que não vivem isso vão ter a oportunidade de olhar. Eu tenho um casal de amigas que elas têm um filhinho que é o melhor amigo da minha filha. E ela falava, mãe, mas eu também quero ter 2 mães. É muito legal. Ai, que fofura! Sabe? Porque ela foi apresentada a isso de uma forma natural. Sabe? É a amorosa, funcional, né? Ela tá amparada, Sim, protegida, ela vê. que é o lugar da criança, né? Então é importante essa formalização também ter essa coisa, assim, né? Da gente levar para um ambiente onde isso precisa ser discutido. Não estamos mais entre 4 paredes. Nossa relação é pública. E se ela é pública, todo mundo tem que discutir sobre ela. Sabe? Sobre e se a não existência tiver dela. respeito, Processinho neles. Processinho neles. Adoro. E uma coisa que eu tava aqui pensando, né? A gente estava conversando, mas essa formalização das relações, ela vem também na questão trazida pela religião, né? Da promiscuidade das relações. Né? Sim. Então, a partir do momento que você casa, que você constitui uma relação, que você constitui uma família, você está falando para todo mundo, isso aqui não é uma relação promíscua, isso aqui é uma relação que a gente, duradoura, perene, que a gente vai construir a nossa família. sim. Uma família de 2, uma família multiespécie, uma família com um filho, com uma filha, com Sim. gestação ou adoção. Sabe? Então, tira isso e mostra para todo mundo. Nós não somos promíscuos. Né? Porque a questão LGBT, ela vem muito com esse... Carregada desse preconceito, Desse preconceito. Muito de embora Desse promiscuidade. preconceito né? só pra mulheres, né? Porque homens foram promíscuos a vida inteira. E é isso que eu ia falar. E assim, meu corpo, minhas regras, né? Não sei, assim, esse lugar, né? Da promiscuidade, assim, que também é muito social, né? Esse olhar muito social. muito É porque a social. sociedade tem esse lugar do controle sexual, assim. Mas, em geral, é um controle sexual de mulheres, Para o né? corpo das Assim, mulheres. Para o corpo das mulheres, voltado para isso. Mas tem, sim, a comunidade LGBT tem esse preconceito, né? Em relação a promiscuidade, enfim. Mas isso fala muito mais sobre nossas estruturas de valores Exatamente. religiosas e tudo do que sobre a comunidade, comunidade né? em si, né? Sobre as pessoas. Mas mas essa é a importância, né? Da gente ver isso existindo para falar, não, ninguém aqui é promíscuo, não é a gente, né? Pelo contrário, quando Mas os se quiser caras... ser, pode também. Pode também. Eu acho. Tá liberado, quem acho. quiser. Eu acho. Eu não posso falar disso não, gente. Mas, assim, é discutir a sexualidade. Que não é promiscuidade, né? Exato. É meu corpo, minhas regras. né? Exatamente. A mulher tem esse papel de se impor, de tentar se impor mais, né? Mas era isso que eu queria falar, assim, que eu tava pensando aqui, né? Que eu gosto muito de história, então sempre quando eu começo a estudar alguma coisa, eu vou pela história, né? Mas essa é uma pauta muito importante, assim, eu só brinquei um pouquinho, porque quando a gente fala da Marcha das Vadias e tudo, é isso, assim, se você for ver todos os xingamentos direcionados a mulheres é em relação à sexualidade delas. Então, se você fala cachorro, você tá falando de promiscuidade. Se você fala vadia, você tá falando de promiscuidade. Ah, desculpa, não sei se eu posso falar essas palavras. Que pode. Mas, até- então, assim, se você for ver, assim, todos os xingamentos relacionados a mulheres, no fundo, é falando sobre a sexualidade delas, assim, né? E não é a mesma coisa com homens, assim, né? Então,
Você pode até falar que o cara é cachorro. Safado é até elogio, né? Exato. Assim, Você vê como os nossa, símbolos, eles são diferentes pra quem? Pra depender da comunidade, do gênero, da raça, enfim. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também. Até de frisar, assim, a gente também escolheu casar como instituto jurídico casamento, porque dentro das opções, dentro das coisas, pra gente fazia sentido. Acho que é importante as pessoas saberem que na união estável você tem essas outras regras pensando mais lá pra frente. Sim, a gente tem que pensar de morte, a gente tem que pensar de bens, a gente tem que pensar o que é, enfim, são coisas naturais da vida, assim. Não sei bens especificamente, mas vive, né? Enfim, para garantir segurança pro seu parceiro, pra sua parceira, assim. Se para as pessoas a união estável é o que para elas é o supra-sumo, se isso é para elas, tá tudo bem, assim, isso não diminui a relação. Não diminui a relação para nada, né? Em comparação com uma pessoa que casou ou não casou, e tem que ser reconhecido do mesmo jeito, né? Acho que é bom frisar que é isso, foi uma escolha, você tem que fazer a escolha com base em todas as informações, né? Disponíveis. E aí vai ser a sua escolha, assim. Sim. E aí depois você dá trabalho para advogado, qualquer coisa. Mesmo que Seja se você dá trabalho para advogado, não tem mais porque tem emprego. Então, tudo bem. Mesmo que seja um contrato de namoro. Até arrependi de ter dado essa dica antes, gente. Continuem vivendo aí essa loucura dessas relações não formalizadas. Que a gente precisa... Que dá mais processo, né? A gente precisa continuar com os advogados trabalhando. Meninas, um prazer enorme. Alguma consideração? Não, obrigada pela oportunidade. A gente tava nervosa, né? Mas é um papo super gostoso, né? Mas foi super divertido, é legal poder falar da nossa relação, falar de como foi nosso processo. Isso que você falou um pouco antes, assim, a gente acredita mesmo que quando você traz lucidez para uma relação, isso vai reverberando para outras, assim. Seja relações lésbicas, gays, não binárias, monogâmicas ou não monogâmicas, hétero. Então, que a gente quer construir relações saudáveis, né? Relações saudáveis, não violentas. E a gente tá aqui para isso. Então, se a gente com o casar também, a gente quis abrir espaço para isso, para que outras relações possam se espelhar, né, no amor. Então é isso, certamente... é legal falar disso. Nossa. Tati, certamente o nosso papo de hoje, nossa conversa de hoje, ela não é uma reflexão somente para a comunidade LGBTQIA+. É uma reflexão, é um bate-papo, é um diálogo que todos, como sociedade civil, interessa, né? Finalizando o dia de hoje, para mim fica bem claro assim, o quanto serve para todos nós, né? Não é um papo individual ou de uma comunidade específica. Então, assim, muito obrigada, Paola. Obrigada. Alguma consideraçãozinha aí? Eu acho que é isso, assim, o nervoso depois passa, assim, na verdade é um assunto bom da gente debater, né, assim, é trazer visibilidade também, né, então é bom falar sobre, assim, é bom discutir sobre essas coisas. No final, a gente não debate só isso, a gente não debate só casamento e união estável, assim, né, tudo perpassa, né, perpassa gênero, perpassa raça, perpassa, enfim. Então, acho que é importante. Muito obrigada aí pela oportunidade. Esse álbum de fotos do casamento, eu fiquei bem, né, curiosa. Pena que eu não conheci antes pra ir na festa. Doutora Ana Clara, como foi o dia de hoje? Beth, eu adoro esse assunto. Eu falo que toda vez que eu vejo um casal de mão dadas na rua, sabe, trocando afeto, eu fico até arrepiada. E às vezes eu fico olhando a pessoa e falo, meu Deus, daqui a pouco a pessoa vai achar que eu tô, né? Tipo, que eu não estou aceitando. Mas é porque eu ainda me emociono muito, assim. Eu não sei porquê, mas me emociona muito essa questão pública, sabe? Das pessoas poderem viver isso. Quando eu tô num shopping, quando eu tô na rua, igual eu tô aqui com vocês, né? A gente tá vendo o carinho de vocês, o amor entre vocês. Eu falo, cara, como ainda existe gente que se vê no direito de negar isso, de não enxergar isso, né? E eu acho um ato corajoso, sabe? Quando eu vejo um casal na rua, eu falo, cara, sou corajosa, sabe? Dá vontade de chegar lá, posso ser sua amiga, porque eu te achei muito corajoso. E eu me emociono muito, assim, eu gosto muito de trabalhar, de estar tendo a oportunidade de trabalhar nessa área agora.
porque realmente é um negócio que me toca muito, que eu gosto de ver, que eu gosto de participar, que eu gosto de discutir e que agora eu gosto de defender. Né? Então, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. História incrível, linda. Que a relação de vocês dure aí a eternidade que tiver para durar e que seja sempre bom. Sempre com esse carinho e esse amor que flui aí de vocês, que a gente sentiu desse lado de cá, né, Beth? Pois é. E hoje, né, vai ter DR lá em casa, certamente, que com essa declaração linda aí dessas meninas, a gente tem que realmente avaliar. Paola, Tati, muito obrigada. Ana Clara, Eval, mais um pra Mais um conta, episódio. né? E o de hoje foi, assim, especialmente bonito, Bonito. né? Porque, enfim, na nossa estrutura patriarcada, realmente o casamento tem, né? Um lugarzinho, assim, especial. A gente desmonta tudo, mas o casamento realmente ainda é esse símbolo, esse ritual, né? De passagem até, sei lá, para a vida adulta, né? Tem aqui um passo à frente que, enfim, Nem não, nos Beth. traz- Olha, responsabilidade. Eu tô cansada de ser adulta. E eu nem sou casada, mas eu tô bem cansada. Pois é, como diz a Tati, né? Tem que reavaliar aí. Foi um prazer, gente. Ó, quando a gente for fazer bodas, então, de 10 anos estão convidados. Opa. Não é? Opa, gostei. Podcast Direitos Iguais. Hoje nós falamos de união estável e casamento. Podcast Direitos Iguais é financiado pela Embaixada dos Países Baixos e é um projeto da organização Amigos da Vida. Ainda tem mais um. Nosso 5º podcast será sobre direitos LGBTQIA+. Muito obrigada. Hoje foi incrível. Uma Incrível. delícia. A publicação tá lá no YouTube, no www. Não é arroba, né? Vai estar passando lá. Tá, então tá. Tá passando aqui, bota o dedinho que é chique. Tá passando Vou aqui. conseguir. É chique. Nosso canal já tá no ar e o podcast Direitos Iguais finaliza hoje mais um dia com muito sucesso. Muito afeto e muito carinho por toda a história de Paola e Tati. E as nossas também, né, amiga? Não, a minha não. As minhas não. Não. Sim.